O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, primeira semana da Quaresma, estamos juntos mais uma vez para ouvir o que Deus tem a nos dizer neste tempo tão especial de caminhada rumo à Páscoa. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo este Evangelho no momento em que a alma pesa mais do que o corpo. Eu falo das noites em que você ficou acordado, não por insônia, mas porque o medo não deixava você fechar os olhos. O medo do amanhã, o medo de não dar conta, o medo de que tudo desmorone mais uma vez. Falo dos dias em que você acordou cansado antes mesmo de levantar, quando o peso da vida já estava ali esperando por você no travesseiro e você precisou juntar força só para colocar os pés no chão. Falo das vezes em que você pediu a Deus com tudo o que tinha pedido, com lágrimas, pediu em silêncio, pediu de joelhos no quarto escuro, pediu no ônibus lotado, pediu no chuveiro onde ninguém podia ver você chorar e sentiu que ninguém estava ouvindo, que o céu estava mudo, que a oração batia no teto e voltava. Falo do cansaço de quem já tentou recomeçar tantas vezes que perdeu a conta, e cada recomeço exigiu mais do que o anterior, e agora você não sabe se tem forças para tentar de novo. Falo da solidão de quem está cercado de gente na família, no trabalho, na igreja, mas não tem com quem dividir o que realmente sente por dentro. Falo daquela voz dentro de você que repete sem parar: não vai adiantar, não vai mudar, você não merece, você já tentou demais. E falo do medo de pedir, porque pedir é se expor, pedir é admitir que você não dá conta sozinho, e talvez você tenha aprendido desde cedo que pedir é fraqueza. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas dores, eu preciso te dizer com toda a sinceridade do meu coração: este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente neste dia, exatamente neste momento da sua vida, e Deus sabe disso. O Evangelho de hoje traz uma das falas mais diretas, mais amorosas e mais revolucionárias de Jesus. Ele diz aos seus discípulos: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Talvez você já tenha ouvido essa frase dezenas de vezes, talvez ela até soe repetitiva, distante, bonita demais para ser verdade na sua vida real. Mas eu preciso te convidar a ouvir de novo, não com os ouvidos da religião, não com os ouvidos do costume, mas com os ouvidos do coração ferido. Porque Jesus não está dando uma aula de teologia, Ele está olhando nos olhos de gente cansada, de gente com medo, de gente que já desistiu de pedir, porque já pediu demais e não viu o resultado. E está dizendo: pode pedir, você tem permissão para pedir. Eu estou te autorizando. Quando tudo em você diz não adianta mais, Jesus diz: pedi. Quando o medo diz você vai se decepcionar de novo, Jesus diz: procurai e achareis. Quando a vergonha diz você não merece bater nessa porta, não depois de tudo o que fez, Jesus diz: batei e a porta vos será aberta. Ele não coloca condição, Ele não faz ressalvas. Ele não diz: pedi se vocês forem dignos, não diz: procurai se fizerem tudo certinho, não diz: batei se não tiverem errado antes. Ele simplesmente diz: pedi, procurai, batei e a porta vai se abrir. E aqui eu preciso falar sobre algo que muitas vezes machuca mais do que ajuda: a imagem que a gente carrega de Deus dentro do coração. Quantas vezes você imaginou Deus como alguém que está lá em cima, distante, de braços cruzados, esperando você falhar para dizer: eu avisei? Quantas vezes você sentiu que Deus era como um juiz severo, que estava fazendo uma lista dos seus erros,
uma contabilidade minuciosa de tudo que você fez de errado, de cada vez que caiu, de cada promessa que quebrou, de cada pecado que repetiu? Quantas vezes você pensou que Deus estava cansado de você, que Ele já tinha dado chances demais e que agora era tarde, que a misericórdia tinha um limite e você já tinha ultrapassado? O Evangelho de hoje destrói essa imagem falsa de Deus. Jesus compara Deus a um pai e faz uma pergunta simples do dia a dia, que qualquer pessoa entende: quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? É uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia: ninguém. Nenhum pai, por mais imperfeito que seja, faz isso com um filho. E Jesus continua: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo: o Pai não engana, o Pai não castiga quem pede, o Pai não zomba de quem procura, o Pai não tranca a porta na cara de quem bate. O Deus de Jesus Cristo não é o Deus do medo, é o Deus que fica quando você erra, fica quando você duvida, fica quando você se afasta, fica quando você grita de raiva, fica quando você chora de cansaço no escuro do quarto, fica quando você não sente absolutamente nada, fica quando a fé parece ter secado, fica, simplesmente fica. E mais do que ficar, Ele abre a porta que o mundo fechou, abre o caminho que parecia bloqueado, abre as mãos cheias de graça, abre o coração para receber o seu coração partido, porque esse é o Deus do Evangelho de hoje. Não um Deus que exige perfeição, mas um Deus que oferece presença. Não um Deus que cobra resultados, mas um Deus que acolhe tentativas. Não um Deus que se cansa de esperar, mas um Deus que espera eternamente. Eu quero te fazer um convite neste momento. Se este Evangelho está tocando o seu coração, se você sentiu que alguma palavra foi dita especialmente para você, eu te peço, ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente nesta quaresma. Cada dia uma nova palavra, uma nova graça, um novo encontro com o Deus que não desiste de você. E escreva nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser o seu primeiro nome, pode ser o nome de alguém que você ama, pode ser uma palavra só que resume o que o seu coração precisa neste momento. Perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, reconciliação, força para continuar. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Quando você escreve, você não está apenas deixando um comentário num vídeo, você está se colocando diante de Deus e dizendo: aqui estou, com tudo que sou, com tudo que me falta. E nós vamos orar por cada nome, por cada intenção, porque aqui a gente caminha junto como uma família de fé. Eu quero te contar agora a história de alguém que talvez se pareça com você. Maria Madalena dos Santos, 67 anos, costureira, aposentada, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Madalena perdeu o marido, seu Joaquim, há 3 anos. Casaram jovens, viveram 42 anos juntos, criaram 3 filhos, atravessaram crises, doenças, apertos financeiros, tudo junto, tudo de mãos dadas. Depois que ele se foi, Madalena parou de rezar. Não por raiva de Deus, ela sempre fazia questão de dizer isso, mas porque não tinha mais palavras. Eu sentava na cama de noite, padre, e abria a boca para rezar e nada saía. Era como se o meu coração tivesse esquecido como falar com Deus, como se a língua da alma tivesse travado. Madalena passou meses assim. Ia à missa por costume, sentava no mesmo banco de sempre, ficava de pé quando tinha que ficar, sentava quando tinha que sentar, mas por dentro estava vazia, como uma casa com as luzes acesas, mas sem ninguém dentro. Voltava para casa e sentava na cadeira onde Joaquim sentava toda noite para assistir televisão. O controle remoto ainda estava no mesmo lugar.
cansada, sozinha, sem palavras, com medo de que aquele vazio nunca fosse embora, até que um dia, uma vizinha chamada Conceição bateu na porta e a convidou para ouvir o evangelho do dia juntas. Todo dia de manhã, no celular, tomando café. Madalena disse que no começo ela só ouvia, não rezava junto, não comentava, não sentia nada, mas continuava ali, dia após dia, semana após semana, sem cobrar de si mesma nenhum sentimento especial. Eu não pedi um milagre, Padre, eu não pedi para ele voltar, porque eu sabia que não ia voltar. Eu só pedi para Deus ficar comigo naquele vazio, e aos poucos, sem eu perceber, sem barulho, sem fogos de artifício, ele foi ficando, e o vazio foi ficando menor. Não desapareceu, mas ficou menor, e onde antes tinha só silêncio, começou a ter uma presença. Madalena me contou isso com os olhos cheios d'água e um sorriso manso que eu nunca vou esquecer. Ela disse: eu descobri que pedir não precisa ser uma oração bonita. Pedir pode ser só sentar e dizer: Deus, estou aqui, entra. Entra do jeito que quiser, na hora que quiser, mas entra. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, não falou de visões ou de vozes do céu, falou de uma presença silenciosa que sustentou o coração quando tudo ao redor parecia vazio e sem sentido. Agora eu quero voltar ao Evangelho e aprofundar mais um ponto que é essencial para a gente entender a profundidade do que Jesus está dizendo. Ele afirma: pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Repare bem nessa construção. Não diz alguns que pedem, não diz os merecedores, não diz os que jejuam direitinho ou os que nunca erraram. Diz todo aquele, sem exceção. Não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa quantas vezes você já pediu e sentiu que não foi ouvido, não importa quantas vezes você bateu na porta e ela pareceu trancada, todo aquele que pede, recebe. E depois Jesus acrescenta algo ainda mais poderoso, algo que muda completamente a nossa relação com Deus. Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Perceba a lógica de Jesus. Ele não está dizendo que somos maus para nos condenar ou para nos humilhar. Ele está fazendo uma comparação. Até vocês, com todas as suas limitações humanas, sabem cuidar de quem amam. Até vocês, com todos os seus medos e falhas e contradições, sabem dar um pão ao filho que tem fome, sabem dar um peixe ao filho que precisa se alimentar. Se até vocês sabem fazer isso, imaginem o que Deus pode fazer. Imaginem a grandeza do que o Pai é capaz de dar. E aqui está a permissão que talvez você precise ouvir mais do que qualquer outra coisa nesta quaresma. Você não precisa ser perfeito para pedir. Você não precisa ter tudo resolvido para bater na porta. Você não precisa merecer para receber. Receber é um gesto simples, é abrir as mãos, é dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, mesmo que eu não saiba o que dizer quando você chegar. Entra, porque eu preciso. E precisar já é oração. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Não nasceu da sua vontade, não nasceu do seu esforço, não nasceu da sua disciplina, nasceu da graça. Aquele impulso que fez você apertar o play neste vídeo hoje, que fez você abrir este áudio, que fez você parar um momento do seu dia corrido e cansado para ouvir a palavra, isso já é Deus agindo na sua vida. Isso já é resposta antes mesmo da pergunta. Deus não se cansa de começar em você. Nunca se cansou, nunca vai se cansar. E Jesus termina o Evangelho de hoje com uma frase que ilumina tudo o que veio antes.
tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Essa frase pode parecer simples, do jeito que as grandes verdades costumam parecer simples, mas ela é uma revolução silenciosa no coração de quem a acolhe. Porque Jesus está dizendo que toda a lei de Moisés, todos os profetas, tudo que Deus pediu ao longo de séculos e séculos de história, se resume a isso: tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E sabe o que isso significa na prática, aqui e agora? Significa que a graça que você recebeu hoje pode ser compartilhada. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez a graça de hoje não tenha sido um milagre visível, estampado, espetacular. Talvez tenha sido uma sustentação invisível, calada, discreta. A graça que te manteve de pé quando tudo dentro de você dizia para deitar e desistir. A graça que te fez sair da cama mesmo sem vontade, mesmo sem esperança de que o dia seria diferente. A graça que te impediu de dizer aquela palavra amarga que ia machucar alguém que você ama. A graça que te fez parar, respirar e escolher a paciência quando tudo pedia explosão. A graça que te fez ouvir este evangelho quando 1000 outras coisas competiam pela sua atenção. Isso é graça sobre graça. Não é a graça espetacular que aparece nos filmes, é a graça que sustenta nos bastidores da vida, a graça calada, a graça que trabalha no escuro, a graça que você só reconhece quando olha para trás e percebe: eu não deveria ter aguentado, mas aguentei, eu não deveria ter chegado até aqui, mas cheguei. E se cheguei, não foi pela minha força, se cheguei foi porque alguém me carregou nos momentos em que eu não podia mais caminhar. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto espiritual cheio de regras e sacrifícios impossíveis. Não se cobre para ser um cristão perfeito a partir de amanhã. Apenas faça uma coisa agora. Se puder, feche os olhos, respire fundo, coloque a mão no peito se quiser e diga no silêncio do seu coração, com as palavras que você tiver do jeito que sair: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas dúvidas, entra nos meus erros, entra no que eu não consigo resolver, entra no que eu não consigo entender, entra no que eu não consigo perdoar. Entra, Senhor, porque eu estou pedindo. E o Senhor mesmo disse que quem pede recebe. Se você disse isso mesmo em silêncio, mesmo com dúvida, mesmo com o coração apertado e a voz tremendo por dentro, isso já é oração, isso já é fé. Não porque foi bonito ou eloquente ou perfeito, mas porque foi verdadeiro. E Deus não precisa de orações perfeitas, precisa de corações abertos. E o seu neste instante está aberto. Eu sei que está, porque você está aqui, e quem está aqui está pedindo, e quem pede recebe. E aqueles que escreveram nos comentários seus nomes e suas intenções, saibam que Deus vê cada palavra. E aqueles que estão em silêncio, que não escreveram nada, que só ouviram calados, Deus também vê. Ele vê o pedido que você não conseguiu colocar em palavras. Ele ouve o grito que ficou preso na garganta. Ele conhece o medo que você não contou para ninguém. Nada escapa do olhar do Pai. E antes de terminar, eu preciso te dizer mais uma coisa. E eu quero que você guarde isso no coração para levar para o resto do dia, para o resto da semana, para o resto desta quaresma. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se você errou, Deus não está fazendo contabilidade. Se você caiu, Ele não está contando quantas vezes. Se você está cansado demais para rezar direito, Ele não está exigindo que você corra uma maratona espiritual. O Evangelho de hoje não disse: resolva a sua vida. Não disse: seja forte. Não disse: pare de sentir medo. Disse: pedi. Só isso. Pedir. E pedir é reconhecer que a gente precisa
E precisar não é fraqueza, é a coisa mais humana que existe. E é exatamente na nossa humanidade, na nossa fragilidade, no nosso limite que Deus entra. Porque Ele não entra em corações perfeitos, Ele entra em corações abertos, e o seu está aberto agora. Então, se você quiser, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra só que resume tudo o que o seu coração precisa: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, luz, perdão, presença. Escreva, porque quando a gente coloca em palavras o que o coração sente, algo acontece dentro de nós. A gente para de carregar sozinho, e aqui neste canal a gente carrega junto, como uma família que caminha unida, mesmo sem se conhecer pessoalmente, como irmãos e irmãs que se encontram todo dia diante da mesma palavra e descobrem com espanto e com alívio que não estão sós neste mundo. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo evangelho, uma nova graça, uma nova oportunidade de ouvir o que Deus quer dizer para a sua vida. Não desista, não desista de pedir, não desista de procurar, não desista de bater na porta, porque a promessa de Jesus é clara, firme e inabalável: a porta será aberta para todo aquele que pede, para todo aquele que procura, para todo aquele que bate. Para você, nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Ele já está do outro lado da porta, com as mãos estendidas, pronto para te receber. E quando você bater, Ele vai abrir, porque é isso que Ele faz. Ele abre, sempre abriu, sempre vai abrir. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Amém.